Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Betina Moreira, pediatra, e junto com a doutora Jéssica Pinha, também pediatra, estamos aqui no nosso queridíssimo Castelo de Areia, o podcast que constrói e reconstrói a saúde da criança. E hoje o nosso tema está simplesmente delicioso, não é, Jéssica? Ai, com certeza. Hoje é um dos temas que eu diria mais importante do nosso podcast, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, muitos conflitos e muitos também, assim, preocupações com as famílias. Nosso tema hoje é introdução alimentar. E, como a Jéssica falou, sabemos que é um assunto repleto de dúvidas, incertezas, é um momento de muita ansiedade pelos responsáveis. Eles chegam na consulta falando, meu Deus, é agora? Quando que a criança vai poder começar a comer e tudo mais? E, gente, de antemão, vamos começar falando. Introdução alimentar a partir do 6º mês de vida, desde que a criança tenha sinais de prontidão alimentar, que a gente já vai falar pra vocês também mais na frente. Ah, mas doutora, meu filho tá aguando, meu netinho, ele quer comer o pãozinho que eu tô comendo. Poxa eu posso dar um vida, pedacinho pra ele, você é um malvada. suquinho. Pelo amor de Deus, isso. gente. Quem nunca escutou isso, principalmente de avô, avó, bisavô, bisavó, gente? Pelo amor de Deus, de todo né? mundo, né? Então, ó, fiquem ligados, porque esse podcast vocês vão estar munidos de informação. E a gente sabe que informação liberta. E é por isso que nós trouxemos hoje, né? No meu, assim, na minha opinião, uma das melhores especialistas no assunto. Que a gente trouxe a Carlinha aqui, a Carla Freire. Ela é Nutri infantil, Nutri do nosso Espaço Vida, nossa clínica lá de Ipanema. Seja muito bem-vinda, Carlinha. E só para fazer um merchan, nossa clínica que tem mais de 20 especialidades, né? Para poder ajudar na criança como um todo e nos adultos também. Gente, primeiramente, é um prazer estar aqui. Estou super feliz e animada. Temos muito aí a contribuir, eu acho que é isso, Com né? certeza. Conhecimento está para ser compartilhado com vocês. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre, né, essa minha carreira. Eu me formei há 17 anos atrás pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ. Fiz algumas especializações, né? A primeira foi em materno-infantil, que eu já tô aí nessa jornada há 16 anos com materno-infantil, né? Depois eu fui também um pouquinho para nutrição funcional, né? Para tentar ir atualizando com novos artigos, novidades mesmo. Depois eu fiz a esportiva e fiz também a estética e saúde da mulher. Gente, como né? vocês podem perceber, né? Aí, Ali, 1001 funções em uma mulher, em uma nutricionista. Liga pra Carla, marca uma consulta que você não vai se arrepender. Mas a minha paixão é o público, de fato, infantil, né? E agora falando um pouquinho da minha vida pessoal. Sou mãe de 2 meninos, são as paixões da minha vida, né? Meu mundo é azul, diferente do seu, né, Jéssica? É que é rosa, cor de rosa. Tenho o Felipe, de 10 anos, e o Guilherme, de 7. Que, nossa, aí é um aprendizado constante, Forever, né? né? É isso, forever. E é isso, gente. Estou aqui para contribuir. Oba, né? Vamos começar que a gente tá animadíssima. Então vamos começar falando, então, Carlinha, pra gente, o que é introdução alimentar e por que isso gera tanta apreensão nas famílias. Sim, foi o que a Betina falou, né? A introdução alimentar geralmente inicia-se ao 6º mês, né? 6 meses, a partir do 6º mês. E é onde a gente apresenta para o bebê os alimentos sólidos, né? Novas texturas, novos sabores. A Betina também falou isso um pouquinho. Que é um momento de muitas descobertas, né? Isso gera uma ansiedade muito grande nos pais, né? Por conta disso. Muita informação, né? Vai comer, não vai comer? Como é que eu faço? Faço assim, não faço? E Carlinha, fala pra gente assim, quando que você vai saber, a partir do 6º mês, que a criança tá apta ali, né? A fazer a introdução alimentar? Isso. Tem alguns pontos que a gente avalia que são os sinais de prontidão, né? O primeiro é a idade mesmo, 6 meses, né? Normalmente, tem as exceções. O segundo é a questão da firmeza do tronco, da cabeça, né? O sentar sem estar apoiado, né?
conseguir ficar. O outro é ele demonstrar interesse quando você está comendo. Eu falo que, assim, é um incentivo maravilhoso, né? Por exemplo, até o ingerir água, a criança aponta, a criança olha, né? Quer tentar pegar o alimento. Quer tentar pegar. Às vezes até imita, né? Você mastiga, ela fica ali mastigando com você. Exato. Então, esses são alguns pontos. E outro que eu falo também que é importante, desculpa, e não menos importante, é a questão da diminuição da protusão da língua. Isso, exatamente. Né? O que é a protusão da língua? Exato, é tentar expulsar, né? O alimento. E aí parece que a criança não gostou, que enfim. E não é, né? Sim, fisiológico. Sim. E, assim, falando desse contexto, né, gente, de medos da introdução alimentar, eu acho que a gente vivencia muito isso na prática, né? Eu acho que um dos principais medos que a gente pode citar aqui é em relação à alergia, né? Vários pais falam assim, mas eu vou dar mesmo isso aqui pra ele, como é que... Mas eu tenho alergia, será? Então eu tenho que dar isso pra essa criança comer, pro meu bebê? Como é que eu começo, né? Eu posso dar tudo mesmo pro meu filho? O que eu não posso Fala aí dar? Pra gente um pouquinho e aí, sobre como é que isso, você Carminha? faz nessas horas? Como é que você orienta? Isso. Com relação às alergias, aí entra a questão também da ansiedade, né? Que é um ponto de ansiedade também das famílias. O que eu oriento? Não tem jeito. Tem que oferecer. A gente só vai perceber, né? Descobrir se a criança tem ou não, que a gente fala que experimentando. Mas até camarão. Eu tenho então, gente, não, mas eu nunca dei camarão. Falei, por que é tão gostoso? E, na verdade, a gente tem aquela janela imunológica, né? Do 6º ao 9º mês de vida, que a gente tem que oferecer os principais alimentos mais alergênicos. Justamente para a criança reduzir o risco de alergias futuras, né, Carlinha? Exatamente. O que eu oriento, né? Como são alimentos novos, né? Tudo muito novo. Eu oriento você iniciar, lá na introdução, um alimento a cada 2, 3 dias. Isso. E observar, né, como é que vai ser a reação, né? Teve alguma mancha vermelha pelo corpo, né? Apresentou algum desconforto gastrointestinal? E observando mesmo. E caso, né, perceba alguma alteração, corre para as pediatras. Essa consulta de introdução alimentar... Eu sempre falo, vou atrasar o paciente seguinte. Porque eu sempre demoro. Eu também. Eu mostro sempre demoro várias coisas. Tem que falar sobre tudo. Às vezes as pessoas querem... É um novo mundo, né? Pra criança e pros pais. É muito... Exatamente. Pros dois. É muita novidade. São muitas descobertas, né? Isso. E eu acho que um segundo medo, né, Jéssica? Fala aí o segundo medo. Um segundo medo é de aspiração, né? Porque, vai engasgar, vou dar pedaço pro meu filho. Doutora, não vou não. Vou amassar, vou bater. O medo do engasgo, né? Acho que esse também é um dos grandes medos. Exatamente. O engasgo é, de fato, né? É um assunto que gera muita preocupação, né? Nas famílias. Então, gente, por favor, oferecer texturas e tamanho, né? Dos alimentos adequados para cada faixa etária, né? Quando você inicia a introdução, são os alimentos um pouco mais amassados, né? Conforme vai evoluindo e a gente percebendo esse desenvolvimento mesmo na mastigação. Sim. Mesmo não tendo dente, eles conseguem mastigar. E eu acho que é legal a gente fazer a diferença do reflexo de gag também, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Então, assim... Não confundir o reflexo de gag, né? Que é fisiológico, que parece até um engasgo, né? Uma ânsia de vômito, vamos dizer assim. Isso. Que é feio, né, de ver. Exato. Mas que não é o engasgo. Não é o engasgo e faz parte, né? Desse processo, né? E, por favor, também, né? Não deem uva inteira. Isso é muito importante falar. Pipoca. Eu tenho um caso da pipoca que eu vou comentar com vocês, porque eu fui numa festa com meus filhos, né? E assim, era uma festa, a criança estava fazendo 5 anos, então tinham crianças menores. E aí uma mãe estava conversando comigo e de repente ela falou assim: peraí, estão servindo pipoca, vou pegar pra minha filha. 2 anos. Quase que eu tirei, gente, a pipoca da mãe. Gente, me dá isso aqui. Socorro! E aí eu acho que vocês podem também explicar um pouco, né? Gente, o que pipoca a gente veem. só oferece a partir do 4º ano de vida da criança. Antes é totalmente contraindicado. Inclusive, a gente viu juntas Pensei uma nisso criança agora. no hospital por conta de pipoca, né, Jéssica? A criança, ela tinha 2 aninhos, tinha ingerido pipoca. Na verdade, ela broncoaspirou a pipoca. E aí, a criança teve que ir pro CTI, né, Jéssica? Ficou super grave. Depois fica fazendo pneumonia de repetição. Porque pra você tirar aquele milho que tá ali, o milho, ele não desceu, né? Ele foi pro pulmão.
Exatamente. E aí começa a gerar infecção, você tem que fazer broncoscopia, que é um exame muito invasivo. E era uma criança previamente saudável que depois ficou cheia de sequelas por conta disso. Então, assim, não é bobo, né, Jéssica? A gente parece chata, né, quando fala sobre isso, mas... Parece inocente a pipoca, mas, gente, não, o que eu falo é que é tudo baseado, não é nada da nossa cabeça, né? A gente não tá inventando nada aqui nesse podcast. É tudo baseado em evidência científica. Ponto. Exatamente. Exato. E eu acho que outro ponto aqui também que gera bastante dúvida é em relação ao medo da rejeição, né? Ô, Carlinha, tipo, mas será que meu filho vai gostar, sei lá, de brócolis? Porque eu não gosto de brócolis. Será que ele vai gostar? Eu vou ter que dar mesmo isso pra ele, né? Ai, doutora, eu tenho que dar. Às vezes, sabe o que o pessoal fala? Beterraba, fígado, né? Sim. É isso, gente, assim. Eu sempre falo, né, que a introdução alimentar é um processo, né? E para a criança ter uma formação de um hábito saudável, ela precisa, tá no leque ali dela, ter contato diário com inúmeros, né? Alimentos, verduras, frutas, enfim, carnes. E como é que você orienta essas famílias numa primeira consulta? A criança chegou, não comeu nada ainda. Você fala assim, você entrega um livro de receita. Como é que você faz, assim? Como é que é o seu modo de atender essas crianças? Isso, geralmente eu dou um passo a passo, né, Jéssica? Como é que a gente começa com essa introdução bem lenta, gradual, né? Então, vamos lá. Faixa etária, normalmente, a partir do 6º mês, né? Consistência, evoluindo gradativamente de acordo, né? Com a aceitação, a gente orienta a começar bem amassadinho. Mas nunca no liquidificador, hein, gente? Nunca no liquidificador. Isso é muito importante. Porque a mastigação está associada ao desenvolvimento da fala. Temos que estimular, né? Nada de fazer aquelas sopinhas no liquidificador e dar pra criança. Exatamente. Amassadinho. Amassadinho, tudo separadinho, né? Carlinha. A apresentação separadinha é fundamental. Pra eles conhecerem cada grupo de alimento. Saber o sabor. Conhecer. E se ele não aceitar de primeira vez, né? Não ficar achando que não gostou. A gente pelo menos tem que oferecer 12, 18 vezes, Nossa, né? Porque é muita novidade. Eles podem rejeitar, né? Exatamente, a consistência, o sabor, né? E outro detalhe também que eu falo com os meus pais é assim, não criem expectativa sobre a criança, né? Assim, gente, é um processo, como você falou, e tá tudo bem se a criança começou 2 colheradas, ela só experimentar. Isso é o normal do que a gente espera da introdução alimentar. É o normal. Outro ponto também é exatamente esse, né? Vai ter essa oferta de alimentos, mas o leite continua no primeiro momento sendo o alimento principal. Você está introduzindo, você está abrindo, oferecendo para eles. Lembrei da Maitê agora. É isso, talvez no primeiro momento é difícil, mas... E outro detalhe, eu acho que assim, os pais não terem isso de tipo, eu não como quiabo. Então, o meu filho também não vai comer quiabo porque eu não gosto, né, Carlinha? Não não depositar isso na criança, né? E provavelmente, se você não oferecer, eu brinco que eles são uma esponjinha, sabe? Nós somos o modelo principal, né? Então, é fundamental você estar como modelo, como uma referência para ele. Então, uma cultura também. Se você comer, a tendência, as chances dele também comer é enorme. Agora, se você não tem no seu dia a dia, na sua casa... Não vai, né? Não conhece, não tem a oportunidade de experimentar, de estar ali. Então, oferecer o máximo de variedades possíveis, né? Colorido possível. Atenção às texturas e aos pedaços, mas assim, gente, esperar o reflexo de engajamento. Pode oferecer absolutamente tudo pra criança, exceto, né, Carlinha? Fala aí, exceto. Exatamente. São esses alimentos que a gente citou, né? Fora, né, do formato adequado, num tamanho que não seja apropriado pra eles, né? A gente evita a questão do açúcar, né? O açúcar é só a partir dos 2 anos. Eu sou muito categórica com isso no consultório, sabia? Bato muito nessa tecla. Exatamente. O que mais, Carlinha, que é importante? O sal, a partir de 1 ano, não tem necessidade, gente, do sal. Não tem, o sal, ele já está, né, presente nos alimentos quando a gente faz a introdução. Então, não tem essa necessidade. Sal, açúcar, o mel, né? Só após os 2 anos. Também é fundamental. Pelo risco de botulismo, né, gente? De estar contaminado com uma bactéria ali que pode gerar o botulismo, que é uma doença super grave. E o suco, né, Carlinha? E o suco também, a gente só orienta a partir de 1 ano. Exatamente. Por que não comer a fruta in natura, né?
que tem as fibras. As fibras, a casca, né? A consistência. E pra criança sentir, né? Cada frutinha até 1 ano. E aí, com 1 ano, a gente pode oferecer o suco em uma quantidade sempre específica pra idade, né? Eu tô muito ansiosa com esse tema, sabia? Eu quero ficar falando, né? E lembrar também de dar água pra criança, né? Porque ensinar a criança a beber água, às vezes, é tão difícil, Nossa, acho que essa é uma das partes mais difíceis. Nossa Senhora! Uma dica é exatamente essa, que nós falamos um pouquinho mais no início, né? Você ingere a água... Beber água na frente. Do ladinho. E aí, automaticamente, você, como modelo de referência, a esponjinha aí, ó. Atuando. Vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto. E a água, de fato, gente, é fundamental. Ainda mais agora na introdução alimentar, né? Por bom funcionamento intestinal também. De tudo, Por quê? né? Porque a gente inclui, né? Frutas, verduras, fibras. Então, a gente precisa dar esse suporte de proteínas, né? O rim precisa funcionar, então... Até também o cocô sair direito, né? Exato, exatamente. Agora, tão importante quanto a introdução alimentar, eu acho que é um tema... Esse podcast vai render. Eu tô sentindo isso, né? Um assunto super relevante é a nutrição materna nos 6 primeiros meses de vida. Porque a criança começa a comer a partir do 6º mês. Mas desde que nasce até lá, quem supre é a mãe. Então, fala um pouquinho pra gente da importância da nutrição. Aí eu vou até perguntar uma coisa. Carlinha, eu recebo muito essa dúvida. Doutora, eu tô aqui amamentando meu filho em sem materno exclusivo e eu ouvi dizer que eu não posso comer feijão, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer quiabo, porque isso tudo vai dar muita cólica no bebê. E aí, isso é verdade, então, Carlinha? gente, olha só. Vou começar pela da Jéssica, né? Boa. Que é a questão… Vamos lá. Enquanto a mãe, né, tá amamentando, tem ali a produção, o organismo da mãe é responsável pela produção do leite, ou seja, a demanda ali por água, líquidos, né? Por vitaminas, por minerais e macronutrientes, que é proteína, gordura, né? Então, essa mãe é fundamental ela ter uma alimentação equilibrada, variada, né? Rica em vitaminas e minerais. Rica em água. Para conseguir suprir, né? E assim garantir o desenvolvimento cognitivo, né? O sistema imunológico, porque o leite materno tem também essa muito função, completo, né? Muito completo. Então, e dos alimentos que não pode comer. Os alimentos agora que não podem comer. Eu não gosto muito, Betina, da palavra não pode. Também, Carlinha. Porque você acaba hipervalorizando e aquela coisa do proibido ser mais desejado, né? E existe isso de alimento que dá cólica na criança? Então, olha só. Evidências científicas nós não temos, né? Nenhuma evidência científica. Porém, eu digo que a gente não tem uma receitinha de bolo, né? É verdade. A prática é outra, né? A prática é outra, então a gente vai observando, né? É claro, o que a gente evita? Os ultraprocessados, né? Que são aqueles alimentos que tem conservantes, corante, sódio, tudo… Gordura saturada, né? Então a gente evita isso. Bebida alcoólica, não sei se vocês concordam comigo, mas bebida alcoólica… Completamente. Né? Tanto na gravidez quanto no aleitamento exclusivo, né? Se a criança for ficar mamando de hora em hora, e aleitamento né? materno exclusivo, assim, se quiser muito fazer uso da bebida alcoólica, tem que contactar o pediatra, né? Pra saber quanto tempo a gente orienta que pode como é que faz, enfim. Sem amamentar. E aí precisa de uma… Exatamente. Estrutura. E… cafeína, algumas famílias, né, relatam que o bebê fica mais agitado, mas mais por agitação, modifica um pouquinho essa rotina, né, do sono. E os permitidos, super permitidos, né, legumes, frutas, mais variados, feijão, proteína e o próprio carboidrato, né, gente? Claro que a gente tem que priorizar os complexos. Exatamente, a produção Nada de fazer dietas restritivas, né, Carlinha? Exatamente, porque… Eu bato nessa tecla. Fica uma onda, né? Vou tirar carboidrato, quero emagrecer. Não, gente, não. Sim. Né? Você tá produzindo ali o leite, a mulher consome muita energia, né, durante esse processo. Muita. E leite e derivados, é tão polêmico isso. É muito polêmico, é isso, né? Não tem muitas evidências. Mas temos algumas linhas que acabam reduzindo um pouquinho pelo efeito também de gerar desconfortos. Eu acho que depende muito do bebê, né? Faço com histórico familiar, maturidade, né? Gastrointestinal, como é que tem que acompanhar o bebê pra ver se ele tá tendo algum sintoma, se não tá. E aí só com a consulta, né? Regular pra gente saber se precisa ou não, né? De fato. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa muito engraçada. Eu tenho um exemplo meu, obviamente, mas eu lembrei de um… Eu tava no Instagram outro dia à toa.
Vocês já viram um meme que tem de uma mãe que tá... Tipo, um bebê não tá conseguindo comer direito, que não quer comer, ela tá dando um prato maravilhoso pra ele. Aí ele pensa assim, poxa, você se encheu de fast food quando tava amamentando, agora eu sou obrigada a comer isso. Então isso influencia no paladar do bebê? O que você vê na prática? Então, o que eu vejo na prática? Com certeza, né? Desde lá do período intrauterino, isso já interfere. É a tal da esponjinha, né? É o tal de novo da esponjinha, não tem como a gente fugir. Os primeiros 1.100 dias do bebê que vão desde, na verdade, antes da mulher realmente ter ali a concepção da gestação até os 2 anos de vida do bebê. Tudo isso influencia, inclusive no paladar, né? Exatamente, no paladar daquela criança. Aí tá associada também o açúcar, ao sal, por isso que a gente espera então, muito mais do que nutrição, né? O alimento, ele é cultura também, né? Então, a criança, ela aprende com o que a gente tem, né? Exato, Jéssica. O que eu falo, né? A nutrição não é só o ato em si de nutrir. Claro, super, né, fundamental, importantíssimo. A gente precisa, né, equilibrar a dieta. Porém, a alimentação está associada também ao prazer. Né? Lógico. E isso vai sendo construído. Então, já sabe, temos evidências científicas que quanto mais, né, a criança se sente segura, confortável com aquele alimento, melhor né? Essa formação do hábito, que se forma agora, até um aninho, né? E de construção de paladar, você tem até o exemplo, né? Você Não, tava contando comigo, né? Eu sou um exemplo, na verdade, porque eu, quando era criança, acho que eu já contei isso pra você, não lembro. Cara, meu pai, ele fazia uns pratos, assim, mega gigantescos, eu tinha que comer aquilo tudo. Né? O Léo, meu marido, coitado, a minha sogra, ele era, acho que ele era torturado, era requinte de crueldade. Tascava comida. Ela batia feijão com fígado no liquidificador. E era obrigada a comer. Colocava ele sentado, segurava a perna dele, aí ele chorava, ela abria a boca, ele não consegue olhar feijão hoje, consegue olhar bife de fígado. Acredito, é aquela questão do forçar, né? Mais uma vez, a questão... Por exemplo, não, vou te dar isso em função disso. Você tem que comer o prato inteiro, terminar da tudo pra troca. Mais uma vez, ganhar, a valorização do que você vai dar em troca. Geralmente eu escuto muito isso. Se você comer tudo, você vai ganhar um chocolate. Uma sobremesa. Você hipervaloriza aquela sobremesa, né? Você acaba dando mais importância pra sobremesa. O equilíbrio é muito importante. Eu tenho lá em casa o contrário. Minha irmã com meu pai era assim. Meu pai falava assim, minha filha não quer comer isso aqui não. Era, sei lá, legume e verdura. Aí ele falava, não precisa comer não, minha filha. Papai deixa, não tem problema não. Dá um lanchinho pra ela. Ou conclusão, hoje em dia minha irmã não come nada. Sim. Não come legume, não come verdura. Porque o paladar... Preferência. Isso, a preferência. Agora come tudo, né? Eu como, mas ela teve agora que reconstruir. Você é a mais velha? Sou a mais nova. Mais nova. Sou a mais nova, mas eu não tive muito esse problema com a comida. Acho que como ela teve isso, meu pai ficava com pena. Já foi também. Pois então eu acho que o equilíbrio, né, de você... Mas ela tem que reconstruir isso por causa de Antônio, né? E foi por conta disso. Ó, a esponjinha de novo. Exatamente. E eu acho que vale também reforçar, que eu acho que muitas pessoas não sabem da autorregulação, né, Jéssica, né, Betina? Total. Da própria criança. Total. Eles conseguem regular, eles têm essa questão da saciedade, né? Então, ficar atochando comida até, né? Nossa, isso é muito importante que você tá falando. Eles conseguem ver, de fato, eu brinco que eles são uma balancinha. Igual o símbolo da nutrição. Sim. Né? Eles conseguem equilibrar. Isso os estudos hoje em dia falam que reduz mesmo o risco de obesidade futura quando a criança sabe dizer quando tá saciada e quando não você tá. respeita, na verdade, né? O estômago dele, gente, é muito pequenininho. Como é que você orienta a quantidade no consultório, então, assim, quando você tá fazendo uma consulta? Ela vai evoluindo gradativamente, né? Com 6 meses. Sim. Praticamente, tá, gente? Claro que é um atendimento individualizado, porém, uma colherzinha de sopa rasa de cada grupo. Então, assim, uma colher do arroz, uma colher do feijão, uma de cada, por exemplo, de 2 tipos coloridos de legumes, né? E uma da proteína. E respeitar, né, Carlinha? Se a criança quiser comer um pouquinho mais, comer um pouquinho menos. Tá tudo bem, exatamente. Conforme for evoluindo, 9 meses aumenta um pouquinho essa porção. Sim. Chegando a um aninho em torno de 240. Nossa, vamos então, entrando de novo no tema de introdução alimentar, bora falar então, Carlinha, aqui sobre um passo a passo para guiar os pais, bem rapidinho, assim, né? Só pra gente ter uma noção. Vamos lá, passo a passo. Início. 6 meses. Consistência, amassada, evoluindo, né, para pedacinhos. Frequência, começando 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, completando conforme a aceitação da criança. Conforme a aceitação da criança.
Variedade, a maior possível, né? Quantidade, geralmente oriento. Cereais, aí você pode colocar o arroz, ou a batata, ou o inhame. Proteína, carne, frango, ovo, peixe. Sempre uma verdura e 2 legumes, né? Perfeito. Prato mais colorido Tá lindo esse prato. possível. Perfeito. E mais separadinho, né, Carlinha? Nunca misturar tudo e dar logo na colher. Sempre separadinho, Isso. pra eles perceberem, né? E sentirem o sabor de cada grupo alimentar. Né? Aí, outra coisa. Não pode sal, mas pode os temperos, né, Carlinha? Com Abusem dos certeza. temperos, Não né? precisa ser sem gosto, né? Abusem dos temperos. Azeite pode. Azeite, uma gordura, ó, que o coração sorri. É tão bom, né? Um Protetor. azeitinho. Alho, cebolinha, Alho, cebola, tudo, né? tudo. Não precisa não ter gosto, é só não ter sal, pelo Só amor de não ter Deus. sal. Os alimentos já fazem esse papel. Verdade. E por último, né, sempre respeitar o ritmo, né, de cada criança. Super. Mais uma vez, né, eles não têm Importante. receitinha de bolo. Isso. A gente vai avaliando criança a criança e Isso. evoluindo conforme a aceitação. É a forma como a criança aprende a se alimentar impacta toda a vida dela pro futuro, né? Como se fosse um trauma, como se fosse um prazer, Total. como se fosse uma compensação. E, Né? gente, eu só queria falar só um exemplo aqui prático. Eu tive uma paciente que me mandou semana retrasada, sei lá, um print de uma conversa com um amigo dela, que esse amigo dela, a criança tinha 3 meses, e a criança não conseguia nem estar sentada ainda, ele estava meio reclinado, e falou que o pediatra, realmente, ela me mandou a receita com o pediatra botando assim, iniciar a introdução alimentar, agora, aí era geleia de mocotó, feijão no liquidificador. E aí a gente pensa em tudo que a gente falou, né? Exato. Engasgo, risco de alergia. Gente, é uma criança Excesso que de não está açúcar, Olha excesso de isso. corante. Geleia de mocotó, 3 Geleia de meses de mocotó. vida. É E isso porque. Mas antes era assim, né? As pessoas não se atualizaram. Exato. Assim, né? Mas Você- é quanto. Porque o corpo risco. da criança às vezes as pessoas não têm essa dimensão, né? Por que não com 3 meses, né? Porque o corpo, de fato, não está. Mas é assim, você não tem olha pra aquela maturidade foto. pra- maturidade pra digerir, Ah, nossa, pra não. processar. Não, Não, e né? até da parte médica, pensando no risco de infecção mesmo, Exato. né? Você oferecer um alimento ali Risco de diferente engasgo, do né? leite. A criança não tá preparada, gente, pra Exatamente. receber. Alergia, né? Uma Super. sensibilização, uma alergia alimentar Porque, de uma forma fato, mais o grave. intestino não está É, preparado não tá pra mesmo. digerir a proteína do leite. Então, olha como é importante, gente. A informação liberta, né? Tenham profissionais, né, do seu lado, assim, né? Que te deem muita informação. Carlinha, fala então pra gente 2 receitinhas legais, assim, pros pais. Então, É gente, rápidas, tem uma... tá? E fáceis, Não, por favor. rápidas. Tem Pra- uma que eu amo, que se chama empadinha de grão de bico com frango. Então você cozinha o grão de bico, que é uma leguminosa, né? Aham. Ela pode ser substituída, ela substitui o feijão no dia a dia. Aham. Então você cozinha o grão de bico, você amassa, você coloca só os temperinhos que você quiser, Aham. né? Cheirinho verde, um alinho. Aham. Faz um refogadinho com franguinho também cozido. Sim. Só o franguinho cozido. E você monta. Nossa, que Primeira delícia. camadinha de grão de bico. Franguinho, frango, grão e de outra bico. grão de bico. Um pouquinho Eu sugiro que você tenha que fazer essas receitas pra levar lá pro Espaço tem que testar. Vida, Boa, pra tenho gente poder várias. testar. Boa! Vou levar pra vocês Eu experimentarem. acho que eu tenho que provar tudo que eu vou dar pro meu E paciente. aí vocês aprovam, aí vocês aprovam. E a segunda, Carlinha? Fala outra aí Então, pra a gente. segunda, eu gosto muito. Eu falo biscoitinho, mas tem de batata doce. Batata doce praticamente amassadinha. Amo esse aí. Aham. Tipo Exato. um chipzinho assim, Um chipzinho, né? fica Aham. delicioso. Não conheço nada, me perdoem. Muffinzinho, essa vai pra criança que tá com introdução, já tá há um tempinho. E aí a mãe percebe que tá com uma resistência. Um Aham. muffinzinho de brócolis. Aham. Batatinha amassadinha com brócolis. Fica uma delícia em forma de cupcakezinho, Isso, sabe? aham. Até pra colocar na air fryer, né? Isso- Fica mais nas fácil. forminhas, fica É. uma delícia também. Eu sempre indico pros meus pacientes, assim, a partir dos 9 meses, assim, quando as crianças já começam, às vezes, um pouco mais... né? Isso! Adoro fazer umas receitinhas. E né, aquele verdade. danoninho de inhame, Carlinha? O que você acha Perfeito, disso? Inhame. Acho maravilhoso, Também. né? Fica uma delícia. A Betina tá na introdução alimentar, por isso que ela tá se identificando com as receitas. Ela ainda Gente, é porque eu não sei cozinhar, então isso Desculpa, aí pra mim é fácil. ouvintes. Ela vai na praticidade. Bom. Vai na praticidade. E tinha mais... Não, É. vou te falar. E o danoninho vale mais do que um bifinho? A Nutri fica como? As Nutri A pira! Nutri pira. Gente, muito bom. Carlinha, a gente amou o nosso bate-papo. Foi muito bom, né, Jéssica? Passou muito rápido. Não, eu quero pra mais gente. receita. Já acabou, Eu gente? quero mais receita. Já acabou! Gente, nos sigam no Instagram que a gente vai postar mais receitinhas, né? A gente promete. Verdade. Prometo. Promete, Pacto. É isso. Tudo feliz.
Ô, Carlinha, deixa eu te falar. Estamos chegando no final e a gente sempre gosta que vocês escrevam uma frase, né? E aí escreve, então, uma frase pra gente botar no nosso baldinho e continuar construindo aí a saúde da criança. Vamos lá. Nossa, eu acho que esse podcast, Carla, acho que dá pra muitos episódios, daria pra gente fazer uns 5, né? Dá pra ficar horas e horas aqui só falando, pelo menos trocando receita. Total. Enquanto você escreve aí, só lembrar que crianças com, né, porque de forma cultural a alimentação, mas que são veganas, precisam de orientação nutricional e médica. Não, total. Não dá pra fazer assim da cabeça. Nada, né? se faz da sua cabeça. Consulte a gente, entre em contato com a gente, que a gente vai saber o que fazer. Perfeito. Vamos lá, tá escrevendo muito, tô preocupada agora. Gente, tô muita. Olha, a letra dela é feia igual a nossa, é igual a nossa. Tá bom. Gente, não vai caber. Vai, vamos lá. Gente, não foi uma frase, foi um texto. É quase um compêndio, vai, Vou abreviar. Opa! Vai, então, Carlinha. aponta ali pra câmera, gente, Carlinha. Apontar, tem que apontar mesmo? Mostra ali e gente, fala o que você escreveu e por que você escreveu. Olha só. A relação do bebê com a criança é construída. Leva tempo. Então, eu sempre falo que é uma tríade. Tenha paciência, persistência e criatividade. E conte com a gente. Isso, mostra ali, gente. Muito bom. Paciência, persistência e criatividade. Eu amei. Perfeito, Carlinha. Paciência, persistência e criatividade. E vou acrescentar a consistência. Isso. Você tem que manter aquilo que você está fazendo. Exatamente. Com certeza. A consistência, Não, você, eu estabeleci tudo. Agora eu vou conseguir Não seja igual meu pai, tá vendo? Nem igual o meu, nem igual o do Léo, nem igual o de muita gente da nossa geração. Isso aí. Gente, então vamos nos despedindo. Meu arroba é doutora Betina Moreira Costa. Doutora Jéssica Pinha. Espaço Vida 3_ e @carlafreire.nutri. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau.